Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. É uma grande honra estar aqui com vocês, né? Mais uma live que a nossa LexNet está fazendo, dia 22/7/2020. Hoje é a nossa querida Luana Ottoni de Paulo André, ela é sócia do Homero Costa Advogados, o nosso escritório representante LexNet em Belo Horizonte, vai apresentar o tema Direitos Humanos e Fashion Law. Para quem está chegando agora e não está familiarizado com a LexNet, é importante que a gente diga que a LexNet é uma rede de escritórios de advocacia empresarial, né? Nós somos especializados em direito para as empresas. Hoje nós somos em torno de 30 escritórios distribuídos pelo país e fora do país. Entre full service e especialistas, somos quase 300 advogados e temos o objetivo de, em rede, trocar, fazer negócios, nos auxiliar mutuamente e efetivamente fazer acontecer em rede, fazer troca de informações, troca de negócios, troca de especialidades e fazer com que as coisas aconteçam para nossos clientes e para cada um de nossos escritórios de um modo eficiente e de um modo benéfico a todos nós. Trabalhando em cooperação, em uma relação de ganha-ganha. E essa relação de ganha-ganha, essa rede tem feito a diferença nesse momento de crise, trazido infelizmente por essa pandemia que tem assolado a todos nós. Graças à LexNet, a gente está aqui, né, falando aqui nessa plataforma sobre um tema, mais uma vez, um tema muito relevante para todos nós, um tema novo, né, um tema bem interessante que agora a Luana vai nos apresentar, que é a questão do Fashion Law, direito da moda e suas particularidades. Lúcia, você quer apresentar a Luana aqui para a gente? Quero, com muito prazer. Por favor. Luana, bem-vinda. Muito obrigada. Nós estamos muito felizes de ouvir esse tema que você vai falar. Eu estou muito curiosa, porque eu conheço pouco dele e achei muito interessante você ligar a moda com direitos humanos. Levantou uma grande curiosidade, um grande interesse, um desafio até intelectual. E eu quero contar para todo mundo que a Luana é muito estudada e muito preparada, né, Luana? Ela tem pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC, tem pós-graduado em Direito Educacional pela Cândido Mendes, fez curso de negociação no modelo de Harvard, fez Direito Educacional, né? Pós-graduação, e hoje ela é vice-presidente da Comissão de Direito da Moda, lá da OAB de Minas Gerais. É bastante versátil e é uma grande alegria de recebê-la aqui para nos ensinar um pouco de tudo isso que você sabe. E a nossa parceira, deixa eu falar uma coisa importantíssima, da LexNet Minas Gerais. E eu espero ainda vê-la e encontrá-la muitas outras vezes. Palavra sua. Muito obrigada, Lúcia. O privilégio é todo nosso de estar nessa tarde aqui em Belo Horizonte. Está um céu de brigadeiro, está uma tarde linda. E eu agradeço, primeiramente, ao doutor Jair, ao Jair, né, eu vou chamá-lo assim, que na segunda-feira a gente trocou por volta das 20h30 várias bolas sobre como seria a dinâmica desse bate-papo. Ele me tranquilizou bastante. Agradeço ainda ao meu sócio Stanley pela oportunidade de abrir esse leque aí para a gente poder conversar sobre o Fashion Law. Como você disse, não deixa de ser um tema que salta aos olhos, causa curiosidade, às vezes espanto. E eu vou, sem mais delongas, agradecer aos demais presentes, colegas advogados, por nos ouvir aqui por esses 1h30. O Gilberto, estive com ele também, vou aproveitar o ensejo e agradecer pela competência do Gilberto e pela disponibilidade dele. Fica aqui o meu registro público para todos. Obrigada, viu, Gilberto, pelo apoio, pelos testes feitos antes. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Com licença, senhores. Bom, vocês me escutam bem, né? Continua tudo certo. Isso aí o Gilberto já me falou.
a gente vai tratar, então, do que é o Fashion Law. Vou iniciar esse bate-papo conversando com você sobre o que é o Fashion Law e o que não é Fashion Law. Então, eu inicio o meu raciocínio com o que não é Fashion Law. Fashion Law não é direito do entretenimento, games, coisas que tratam de arte, audiovisual, quadrinhos, o que está muito em voga hoje. Não é tratar de startup. Fashion Law não é isso. Fashion Law não é look do dia. Muita gente pensa que Fashion Law é look do dia, mas Fashion Law não é a roupinha ou o terno Hugo Boss que a gente coloca para ir ao fórum, para fazer uma audiência. Não é a minha vestimenta, a despeito do look do dia ser uma importante ferramenta do setor mercadológico, da moda, né? Ajuda a movimentar o mercado, difundir, propagar produtos, tem um alcance extremamente massificado. A Fashion Law não é look do dia, não é consultoria de imagem. Isso não é Fashion Law. O que é Fashion Law e o que esse tema, como que esse termo, perdão, surgiu? Esse termo surgiu lá em 2010, na Universidade Fordham, Nova York. Foi dado pela advogada norte-americana Susan Scafidi, com quem eu tive o privilégio de conhecer no ano retrasado, em 2018, no Rio de Janeiro. Ela esteve presente lá, é uma sumidade do Fashion Law e criadora do Instituto Fashion Law Institute, onde é uma das mais desejadas, um dos mais desejados locais para se estudar sobre Fashion Law. Quem trabalha com isso deseja um dia poder ter o privilégio de assistir uma aula da Suzana Scafidi. Então, dito isso, eu prossigo explanando para vocês o seguinte, que o Fashion Law, o advogado que trabalha com o Fashion Law, ele tem que ter uma visão geral da indústria da moda, da indústria da moda em si, um conhecimento do processo, desde uma criação de uma roupa até a entrega do produto final, tá? Tem um seriado que é muito interessante, que explica um pouco do Fashion Law, que chama The Two Coast. Ele estava até pouco tempo atrás disponível no Netflix, não está mais, mas vocês podem, se tiverem a curiosidade de assistir, ele está disponível aí no YouTube, tá? Então, o Fashion Law é essa nova segmentação do direito que estuda os meandros da indústria da moda, dentro das suas particularidades. Eu digo dentro das suas particularidades, por quê? Porque o termo o Fashion Law, ele flerta com todos os ramos do direito, seja ele o direito penal, seja ele o direito trabalhista, o direito tributário, contratual, empresarial. Então, por isso que ele é uma segmentação do direito. Ele não existe, e acho que não vai existir, é uma conjectura, mas não existe prognóstico de se fazer o Fashion Law como um ramo do direito, tal qual é o tributário e esses outros que eu citei. Por quê? Porque ele flerta com todos os ramos do direito, como eu acabei de dizer. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu gosto de números, a moda no mundo, no ano passado, esses dados, porque eles são liberados para a gente, do mundo fashion, da indústria da moda e tal, uma vez ao ano. Então, no ano passado, 2019, obviamente não temos esses dados ainda esse ano de 2020, e possivelmente vão ser dados muito diferentes desse, mas ainda vultosos. No ano de 2019, a movimentação de capital foi superior a 3 trilhões, isso equivale a 2% do PIB mundial, para vocês terem uma ideia do quão relevante é o mundo da moda. Ela só perde para a indústria de petróleo, vamos dizer, perder entre aspas, né? Ela só, como se diz, ela só está atrás da indústria de petróleo. Bom, voltando, isso eu falei de mundo aqui atrás, e agora eu vou falar de Brasil. Também dos dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil, faturamento no setor têxtil de confecção em 2019, de acordo com a BIT, vocês podem ir lá, esses dados são fidedignos, porque contra números não há argumentos. O faturamento do setor têxtil, em 2019, ele alcançou 152 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. No mundo, eu falei, $1 trilhão,
E aqui eu estou falando aí 152 bilhões de reais, tá? De acordo com a indústria têxtil. A produção de vestuário, ela aumentou 2,5%. 2,5%, só para vocês terem uma ideia, equivalem a 6,5 bilhões de peças produzidas. E a indústria têxtil ela avançou 4% no período, isso equivale a 1,84 milhão de toneladas. Pode ser indicadores, em termos de percentual, indicadores módicos, né? Se pensar 2,5%, 4%, mas se isso é traduzido para números, a gente vê que são dados estratosféricos. Pois bem, senhores, trazidos essas questões de faturamento e de produção, eu sempre falo que os 3 pilares de uma empresa, seja ela de qualquer ramo que seja, a mão de obra, o transporte e a energia elétrica. São esses 3 pilares aí que causam mais, vamos dizer, custo à empresa, seja ela de qual ramo for. Bom, e paradoxalmente, os custos na indústria têxtil, especificamente no ano de 2019, ele não teve aumento, ele não registrou aumento nos custos de produção, a despeito do faturamento, repito, ter aumentado, a produção aumentado, os custos eles se mantiveram lineares. E a indústria da moda, especificamente, ela é muito dependente da mão de obra. Então, se os 3 pilares que mais, vamos dizer, coça o cabelo do empresário e o deixa né, tentando resolver e maximizar seus lucros, são esses 3 pilares, energia elétrica, mão de obra e transporte. Como assim que a indústria da moda, que é que é imprescindível a mão de obra, não teve aumento nos custos, sendo que a taxa Selic ali ela manteve entre 4% e 4,5%. No cenário macroeconômico, isso é extremamente normal. E aí que a gente entra agora no ponto SARS da nossa apresentação, que é a questão do direito da moda. Questionamos assim, who made your clothes? Quem faz as suas roupas? Como eu disse, a indústria têxtil é muito dependente da mão de obra, e é nesse contexto, por ser a mão de obra um dos maiores custos da indústria têxtil, muitas dessas empresas que trabalham com moda, elas tendem a não pagar os direitos trabalhistas. Mas não vamos tratar disso, tá? Não vamos tratar de direito do trabalho. Vamos falar de direitos humanos, que é um pouco diferente, está interligado, mas é diferente. Isso explica, obviamente, em grande parte, o não aumento dos custos. O Brasil, em 1888, a princesa Isabel ela assinou lá a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, mas eu costumo dizer que a escravidão no Brasil ela ainda é uma ferida aberta, uma chaga, né? Ela ainda não foi supurada. A escravidão no Brasil ela está presente, né? Infelizmente, digo infelizmente em caixa alta, seja na produção da cana-de-açúcar, seja nas olarias, nas minas, mas principalmente e lamentavelmente na indústria têxtil. Tá? Isso é claro, é notório, são vários artigos científicos, jurídicos que tratam do tema, e é um tema que necessariamente ele precisa ser realmente enfrentado. E aí eu vou elucidar para os senhores como é que funciona esse esquema de, entre aspas, subcontratação. Grandes empresas no Brasil e no exterior que se alocam aqui no Brasil, elas terceirizam a mão de obra. No centro de São Paulo, por exemplo, existem inúmeros domicílios. Esses domicílios eles são transformados em células produtivas, tá? As grandes marcas elas fornecem uma peça piloto para as oficinas clandestinas, os domicílios clandestinos, e a partir daí as demais peças elas são produzidas em valores absolutamente módicos mesmo, é de 80 centavos a R$2 o preço da peça. E as pessoas elas trabalham incessantemente para poder dar conta dessa carga de produção aí que são demandadas, né? Os trabalhadores, essas pessoas, esses seres humanos, eles têm cerceados seus direitos de ir e vir, eles se tornam servos de dívidas,
Eles trabalham com uma jornada, como eu acabei de falar, absurda, e residem nas próprias células produtivas. A despeito dessa, eu falo que é um ciclo vicioso, é uma simbiose tóxica, a palavra é forte, mas é real, porque a despeito disso é intrigante, é curioso que os trabalhadores, essas pessoas, esses seres humanos, eles defendem o dono da oficina, e o dono da oficina, por sua vez, defendem o dono da marca. Então, assim, é um misto de constrangimento, é um misto de medo, mas, e ao mesmo tempo, um misto de necessidade, porque se vocês pensarem, famílias são criadas ali dentro dessas células produtivas. Vou tomar um pouco de água aqui, desculpa. Bom, mas nem tudo é ruim, né? A luz no fim do túnel, como a gente costuma dizer. Eu saúdo mais uma vez o Estado de São Paulo, porque de forma tímida e gradual, o Ministério Público, com algumas comissões, a exemplo, a Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo, a COETRAI, que ela chama, a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de São Paulo, eles se atentaram para o problema, e a primeira lei vanguarda, que é para erradicar esse trabalho análogo ao de escravo, a lei chamada Lei Bezerra, porque ela é de autoria do deputado Carlos Bezerra, na época deputado estadual, é a lei que foi vanguarda nesse quesito, a lei chamada de Lei de Combate à Escravidão. É importante ressaltar, não posso deixar de dizer que essa lei ela foi citada diversas e diversas vezes na ONU, por ser uma lei rígida nas suas punições e detalhistas nas suas previsões. Então, nesse contexto, ela é uma referência mundial. O que tem de mais assertivo nessa legislação que eu vou ressaltar aqui nesse breve bate-papo? É a cassação no registro dos contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, tal do ICMS, nossos tributaristas aí presentes. A empresa não pode operar mais no estado de São Paulo. Ela pode até ter subterfúgio clandestino para poder mandar o produto para Minas, para Tocantins, para o Rio de Janeiro, mas em São Paulo, não. E essa lei, hoje, ela é muito contundente em São Paulo, principalmente assim, sem nenhum viés partidário. Antes do Covid, ano passado, o Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, ele fazia questão de comparecer pessoalmente, aí eu não sei se para fazer política ou não, mas, enfim, ele comparecia, ele ia pessoalmente com uma comitiva, de assessores, nas células produtivas, de produção, e aplicava ali a legislação junto com quem de direito dentro da categoria e da legislação municipal. Mas não é só o estado de São Paulo. Tem Rio de Janeiro, não posso deixar de citar, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, eles têm dentro do Poder Legislativo de cada um desses estados, desenvolvidos projetos semelhantes à Lei Bezerra, com o intuito de adotar mecanismos eficazes para inibir e desestimular a utilização dessa mão de obra em seus territórios. Aqui em Minas, não posso deixar de citar, obviamente, tem o projeto de lei do deputado Frederico Costa, que ainda é deputado estadual. O projeto de lei ele está aguardando parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Eu acompanho esse projeto de lei, desde quando a gente começou a trabalhar com Fashion Law, está parado. E aqui eu faço uma crítica ao deputado Frederico Costa, que eu conheço pessoalmente, que agora ele deixou de ter essa frente da moda e erradicação, do trabalho análogo de escravo, para poder mexer com uma causa não menos nobre, que é o direito dos animais. Ok, ponto, próximo assunto, como se diz. Mas esse projeto do Fred ele é muito interessante, por quê? Porque ele veda a cassação de contratos e convênios com os órgãos e entidades da administração pública. Então, ele vai um pouco mais além da Lei Bezerra, a despeito de ter previsões, artigos análogos ao da Lei Bezerra. Na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, tem um projeto de lei também proposto pelo deputado federal Roberto Lucena. Ele enfrenta o trabalho escravo moderno ao estender aos receptadores dos produtos,
ou seja, as pessoas que adquirem mão de obras feitas pela mão desses seres humanos, eu vou chamar assim, e vai mais além. Esse projeto de lei que tramita lá em Brasília, ele caça a inscrição do CNPJ dessas empresas que trabalham dessa forma. Bom, feito essa explanação, eu faço uma colocação no seguinte sentido para os senhores. A sociedade, ela há anos se depara com história de irregularidade, isso é fato, em todos os setores, inclusive na indústria da moda, como a gente está tratando aqui. Em uma sociedade como a nossa, que tem como princípio fundamental o da livre iniciativa, previsto lá no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, é imprescindível a proteção da livre concorrência, que inclusive também constitui um princípio geral da ordem econômica, o artigo 170, inciso 4º, também da Constituição. Os consumidores, eles têm se tornado cada vez mais exigentes, e a confiança e a transparência de uma marca, de um produto, é o que mantém a fidúcia do consumidor. A exigência dele está crescendo através desse viés. E, obviamente, quando você quer saber quem fez as suas roupas, who made your clothes, aquele slide que a gente trouxe lá atrás, a gente quer saber como é que essa roupa chegou até o final, até a vitrine de determinada loja. Então, nós, como operadores do direito, formadores de opinião, que temos clientes empresários, a gente tem que buscar um caminho, ajudar os nossos clientes, sobretudo, a buscar um caminho mais linear e transparente na indústria da moda. Eu sempre falo isso e acredito nisso. É o nosso dever fazer isso. Isso ratifica que o mercado e o mundo, como eu disse, cada vez mais eles se preocupam seriamente em regulamentar, em diminuir as irregularidades empresariais, que tanto levam aí Jair, que é criminalista, né, aos delitos no âmbito empresarial. Não sei se ele é especificamente dessa área, mas me apresentou como criminalista. E, consequentemente, minorar ou extinguir a ampliação das desigualdades sociais no mundo, sobretudo na indústria da moda. Assim, eu já estou finalizando, sou muito objetiva, e eu, já entrando aí na reta final do nosso bate-papo, eu falo assim que todos nós, aí não só como operadores de direito, mas como cidadãos, a gente tem responsabilidade, a gente é parte do problema, e como parte do problema, a gente deve ser parte da solução também. Quando a gente contempla as belas vitrines, aí todo mundo gosta de comprar, tendo eu, sou apaixonada com compra, estou assim, quase tendo um piripaque, porque os shoppings estão fechados, mas tudo bem, sigamos, né? Quando a gente contemplar as belas vitrines das lojas, a gente deve pensar para além delas, né? Voltemos para o nosso centro, com esforço ou sem esforço. É importante que a gente reflita de onde vêm aquelas roupas, como elas foram feitas. Eu encerro a minha breve explanação, peço a licença para ler esse trecho que eu acho maravilhoso. E fala o seguinte: passando madrugadas com a luz ligada, o sono atormentado enquanto soa o respiro. Com as pupilas cor de vinho, um descanso foi emitido, mas fora esquecido. Buscando terminar logo com o trabalho infinito. O sol, que antes tinha ido dormir, agora já era bem-vindo. O cacarejo do velho galo já pode ser ouvido. O céu observa, com os olhos fixos, aquele indivíduo, que não para nem por um segundo de alívio. Um escravo do novo mundo, do novo tempo. Não existe sequer um momento de passatempo. Vive apenas para transformar seus pensamentos em algo produtivo. Mas, ao passar dos anos, será destruído. Por viver naquele tipo de presídio invisível, onde cada gesto é repetitivo. Já não lembra mais o cheiro da rosa, não se recorda mais das noites luminosas, exterminou as folgas para render mais. Pensa agora que ser pai é uma péssima proposta. E sua alienação e escravidão tomam forma. O indivíduo renegou a liberdade e não deseja mais aproveitar o lado de fora, pois o mundo o apavora, o mundo o sufoca. Bom, é isso, senhores. Muito bom. Meus parabéns, Luana. A sua apresentação foi muito objetiva, focada na questão de direitos humanos e, obviamente, emociona a todos nós, porque somos todos seres humanos, né? E a empatia existe. A gente sabe que, do outro lado,
não do balcão, mas do outro lado daquelas casas que a gente sabe onde aquelas pessoas amontoadas são colocadas costurando 16, 18 horas por dia. Tem gente, tem pai de família, tem famílias e tem menores de idade, e a gente sabe que isso existe e vai continuar existindo, infelizmente. Então você tocou num ponto assim muito relevante e você colocou o dedo na ferida. Isso é forte e, enfim, é muito importante. E eu queria abrir para perguntas aqui. O Sérgio Schwartzman, ele se inscreveu, eu queria abrir a palavra a ele para te fazer uma perguntinha, por favor. Antes de tudo, parabéns pela apresentação, embora rápida do ponto de vista de duração, absolutamente profunda do ponto de vista de conteúdo, e eu fiquei aqui chocado com as suas informações e abismado com a clareza das suas informações. Parabéns mesmo. Eu só queria entender uma questão. Você falou de várias leis e várias leis estaduais. Eu não vi uma legislação federal, ou pelo menos parece que você falou que tem um projeto, alguma coisa assim. Sim. É uma questão, até uma questão de competência. Quer dizer, as questões de ligar... Sou advogado trabalhista, você deve ter ouvido eu falar isso lá no início, né? Eu e o Orlando, né, Orlando? Então, assim, eu sempre tenho um viés da minha pergunta diz respeito muito a isso, né? Claro que nós precisamos de uma legislação trabalhista e, portanto, federal para coibir esta questão, mas por que dessas leis estaduais todas e não uma lei federal? Me corrija se eu tiver entendido errado, diz muito respeito às negociações com o Estado, a cassação de registros para fins de emissão de notas, é por isso a legislação estadual? E, do ponto de vista federal, o que você conhece ou imagina que possa acontecer para uma medida mais ligada a direito do trabalho, embora o Ministério já tenha, o Ministério Público atue muito nesse tema, para coibir cada vez mais, porque, como disse o Jair, é inadmissível o que a gente vê. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigada, Sérgio. Olha, tem o projeto de lei que a gente citou lá, que é de autoria do deputado Roberto Lucena. Ele está em trâmite na Assembleia, em Brasília. É o último que eu falei. Mas ele está em trâmite e a sanção dele maior é a cassação do CNPJ da empresa. Foi isso que a gente falou. Então, ele é o último. Mas, voltando às suas perguntas para as legislações estaduais, por que existem tantos projetos de lei estadual? Porque penso eu, tá? Isso aí é uma opinião, e o Orlando pode me auxiliar se caso eu esteja muito fora da casinha, mas, assim, de uma forma direta, é porque é mais fácil a fiscalização ser realizada no âmbito estadual. Apesar de uma legislação, né, uma CLT tratar da visão macro, a gente tem que ter legislações estaduais, na minha concepção, que trate do assunto de uma forma mais direta e mais de acordo com a realidade de cada um dos estados, certo? Por exemplo, aqui a gente tem na região de Nova Serrana, que é uma região aqui próxima a Belo Horizonte, tá? Alguns quilômetros daqui, eu não sei especificar quantos, a gente tem lá um maior polo produtor de calçado, por exemplo. Em São Paulo, a gente tem a falsificação ligadas a marcas tais como, posso citar aqui o nome de empresa, Adidas, Nike, então varia muito do que se quer. Lá em Pedro Leopoldo, cidade na região metropolitana de Porto Alegre, onde eu já até fui, me esqueci o nome, lá tem uma indústria, Arezzo, Schutz, todas essas empresas. São Leopoldo, eu acho. São Leopoldo, muito obrigada. Já fui lá uma vez e fiz a festa com sapatos. Então, eu acho assim, as legislações, penso eu, as legislações estaduais, elas têm uma visão mais focada para a realidade do Estado. Ao passo que uma legislação, obviamente, se essa do Roberto Lucena passar, tendo uma visão macro, juntamente com o Ministério Público do Trabalho e Emprego, a coisa rodaria muito bem. E aí a gente tem uma outra variável, já ultrapassando um pouco aí a sua pergunta, que é a seguinte: as empresas, elas como que eu posso dizer de uma forma mais delicada possível? Elas têm o capital, elas têm o capital. Então, assim, o controle do Estado também, ele gira muito, tem uma conexão aí que não deveria de existir. Desculpa, Não, perfeito. Eu só fiz até coloquei essa pergunta pelo seguinte:
Eu sei que nós, advogados, e aí cada vez mais, e aí eu vou falar de todos, nós não necessariamente estamos nessa linha, mas os advogados sempre procuram pelo em ovo. E aí vai discutir as nulidades para não ter as consequências. Quer dizer, eu fiz o crime, eu cometi o ilícito, mas eu vou discutir uma nulidade processual, tal, para não ser punido. E a minha preocupação, principalmente com relação à questão do trabalho escravo, e o Orlando pode me ajudar se eu estiver falando alguma coisa equivocada, ou se ele discordar de mim, fique à vontade, é que a nossa legislação, a competência da legislação trabalhista é federal. Se você vem para o âmbito municipal, estadual, e vai aplicar alguma penalidade, vai dizer, não, a lei é ilegal, vamos dizer assim, a lei não se aplicaria. E aí, ao invés de eu conseguir a punição, quer dizer, eu vejo todos os erros e não posso punir. Então, daí que eu fico imaginando se não seria conveniente uma legislação mais ampla para justamente evitar um argumento que possa impedir dela ser cumprida. Era nesse sentido a minha colocação. Mas as suas ponderações me esclareceram bastante. Obrigado. Imagina. Alguém tem mais perguntas? Vamos lá, Cissa. Ana Cecília Lencioni. Só complementar. Depois a Lúcia. Peraí, quem quer complementar? Fica à vontade, Orlando. Vamos lá, Orlando. Depois a gente abre. É só complementando aí a fala do Sérgio. Tem essa questão aí do trabalho análogo a escravo, aí já tem uma legislação federal, né? Por exemplo, aí o Ministério Público do Trabalho, ele pode intervir. E Código Penal também, né? E Código Penal também. Então, quer dizer, o amparo para aplicar as punições existe na nossa legislação. Talvez pode ser necessitar de algumas questões mais específicas, igual a Luana falou, algumas questões estaduais, mas se quiser punir, já tem. Era um pouco por aí. Não, que tem a legislação contra o trabalho análogo ao escravo e o Código Penal, sim, mas era algo mais amplo mesmo. Obrigado mesmo pela complementação. Muito bom. Vamos lá, Cissa. Luana, com outro viés, não tão jurídico, do que você trouxe para nós, porque eu acho que tem um lado muito humano, você acaba a sua fala falando que nós todos temos que participar dessa cadeia, né, do consumo, como responsáveis por isso. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir a uma exposição que teve aqui em São Paulo, na mesma semana que foi o Fashion Week, que era uma exposição que chamava Não Somos Escravos da Moda, que teve numa casa bacana lá na Avenida Paulista, que é usada, é um espaço múltiplo. Assim. E muito se trazia nessa exposição essas questões análogas à escravidão que a gente vê, condições degradantes de trabalho forçado, jornada exaustiva. Enfim, como que nós, então, nessa sua visão, poderíamos interferir de uma maneira efetiva e talvez trazendo um pouco para o nosso viés de atividade profissional? Belíssima pergunta. E tem um programa, um aplicativo que chama Alinha mesmo, assim, tudo junto, tá? Esse aplicativo, através de blockchain, ele rastreia toda a cadeia de produção. Então, hoje a gente tem 1 trilhão de aplicativos no celular, né? Você pode baixar esse aplicativo Alinha, rastrear, por exemplo, vou citar uma marca aqui, eu estava evitando citar nome de marca, por exemplo, em 2011, a Zara, ela foi multada pelos inúmeros trabalhos análogos de escravo, ela teve que fazer toda uma reestruturação, então, e assim o fez, tá? Hoje ela é vamos dizer, uma marca que a gente pode comprar sem titubear, como se diz por aí, popularmente. Então, essa linha, ela rastreia através de blockchain toda a cadeia de produção até a peça chegar vamos dizer, ser entregue ao lojista. Então, ela tem um ranking. É um ranking. Então, assim, é uma alternativa, tá? Assim, estou sendo uma alternativa prática e rápida para você, por exemplo, se quiser agora já baixar a linha aí, já fica rastreado aí como que a Diesel produz, a Nike está produzindo. Mas, para além disso, dessa resposta prática, Ana Cecília, eu penso que existe no mundo alguns movimentos, inclusive aqui no Brasil, atinentes à sustentabilidade. Esse é um idôneo que depois a gente pode tratar numa outra oportunidade, caso seja de interesse. Existe a questão da transparência empresarial, que é a questão do compliance, que hoje está muito em voga. Eu não sou especialista no tema, mas na minha concepção,
a gente fazendo um mix, tanto do prático como dessas outras formas alternativas de se buscar, de como é homemade, e depois homemade é quem fez. Aí depois tem how made, como foi feita. Aí tá, de que produto que foi feito, aí já vai para a questão da sustentabilidade. Então, nossa responsabilidade não é só de quem fez, é como foi feita, é muito mais amplo, assim, como cidadão e como humano. Mas, assim, respondendo objetivamente, tem a linha aí, essa plataforma, ela publica as informações de produção, visando garantir, melhor dizendo, como se decorreu toda essa cadeia de produção, tá? Lúcia, vamos lá? Você quer falar? Quer fazer uma pergunta? Oi. Achei muito interessante, Luana. Agora vi como é que você fez a ligação dos direitos humanos e da Fashion Law. O que eu queria saber é se a Fashion Law, você disse quando começou, né? No resto do mundo, ela ainda tem essa preocupação? Ou, por exemplo, no mundo europeu, já superaram essas condições análogas a escravos e ela trata de outras questões mais empresariais do que humanas? Ou essa questão humana continua prevalecendo porque o homem desliza com muita facilidade, né? Essa questão humana, eu te afirmo que ela continua prevalecendo, infelizmente. Ela está sendo muito combatida porque hoje as pessoas elas têm uma visão muito mais clara. É o que eu disse lá, é a questão do consumidor consciente e exigente, né? Hoje a gente vai num supermercado, pô, a gente quer saber qual que é da origem daquele leite ali que a gente vai consumir quando coloca na nossa mesa do café da manhã. Mas respondendo a sua pergunta, Lúcia, sim, existe em todo mundo, e não é só essa. A gente tratou aqui, eu dei uma pincelada nos problemas que a indústria têxtil da moda, no sentido lato sensu, ela enfrenta. Ela enfrenta ainda problemas com questão de transparência empresarial, que nós no Brasil temos também, na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente. A gente, em abril agora, completou-se 8 anos de um edifício que pegou fogo, o edifício Rana Plaza, que foi um marco assim dessa questão de direitos humanos. Isso ocorreu em Bangladesh, então não é uma questão só nossa do Brasil, é uma questão humana. Nesse episódio morreram mais de 8.000 pessoas queimadas. Era uma grande fábrica de costura que fazia costuras para grandes marcas e, obviamente, tecido é muito fácil de pegar fogo, pegou fogo, matando mais de 8.000 pessoas, dentre elas mulheres, homens e crianças. E a gente completa 8 anos disso, isso é muito recente, completados agora, salvo o melhor juízo, dia 23 de abril passado. Então, é uma questão mundial, sim. Sérgio. Oi, nessa linha aí do que você falou, eu li hoje, alguém circulou num chat ou num grupo de WhatsApp, eu nem sei se é verdadeira a informação, mas como consequência do coronavírus, assim, alguma história de que grandes empresas vão procurar trazer para dentro de volta, parar com essa terceirização um pouco, porque numa pandemia como essa, quer dizer, quando a China parou, o resto do mundo parou porque os produtos não chegavam. Então, você vê que nesse aspecto pode haver, porque dificilmente você vai ter, dificilmente não, você deve ter com menos frequência nos Estados Unidos uma situação como essa do que na Índia ou em Bangladesh ou em outros países, principalmente do Oriente. Você acredita que nesse aspecto, se a gente tem que pensar em essa pandemia de fazer esse caminho inverso, de trazer de novo a produção, talvez diminua um pouco com essa exploração que a gente vê por aí? Sérgio, você tocou num ponto assim que a gente fez uma live logo quando começou a pandemia, e hoje assim a gente poderia até ter trazido esse assunto Covid-19 e a indústria têxtil, mas vamos dar uma aliviada também, que a gente já está pesado de Covid, né? Assim, a gente só vê isso, o jornal só trata disso, apesar de eu não ter trazido um tema leve, mas não, pelo menos não foi Covid. Mas assim, a gente tem logo quando iniciou a pandemia, a indústria têxtil ela perdeu foram muitos eventos presenciais que foram cancelados. Eu tenho aqui, eu encho a mão rapidamente. Minas Trend, São Paulo Fashion Week, Rio Fashion Week,
um evento que acontece no Nordeste e um outro que me falhou a memória agora. Então, a partir do Covid-19, eu não sei se eu estou te respondendo com objetividade, certamente, por ter sido algo, por estar sendo, né, o verbo é presente, por estar sendo algo tão disruptivo em todos os sentidos da nossa vida, certamente a indústria da moda ela vai ser impactada, sobretudo economicamente. Tá? E esse impacto econômico direto, a gente pode tratar aí do desemprego, essas pessoas que vivem em células produtivas, elas podem passar a nem ter mais isso, porque não vai ter demanda, e o consumidor um outro padrão de consumo, né? Considerando esse corte aí trazido pelo Covid-19. Esse outro padrão de consumo porque moda, desde lá das indumentárias do século XVIII, moda não é só vestir, é o que eu disse, não é só o look do dia, né? Não é só indumentária igual as mulheres. Antigamente, elas teve várias épocas, mas, por exemplo, eu cito o século XVIII, que é um século que me atrai, as mulheres punham o espartilho que quanto menos quadril, mais bonita ficava a donzela, a mulher. Bom, dito isso, eu sigo falando o seguinte, esse padrão de consumo que a gente tinha pós-Covid-19, eu penso que não vai existir mais. O Covid, ele trouxe algo para a gente, né, refletir dentro das nossas casas, ele mudou a convivência, então, obviamente, com toda certeza, de forma clara que esse padrão de consumo ele vai mudar. Por quê? Aí, voltando aí à questão, a moda é muito sentir também. Você quer ir no lugar, você quer ver a vitrine, experimentar a roupa, você quer ser bem atendida, você quer que a pessoa da loja te ligue para falar, olha, Luana, chegou um blazer aqui rosa que é a sua cara. Vem comprar, né? Vem experimentar, vem tomar um café, vem tomar uma taça de espumante. É mais ou menos assim que funciona. Olha, Sérgio, chegou uma gravata aqui na Ricardo Almeida que vai ficar sensacional em ti. Não é mais ou menos... É mais ou menos assim que funciona. E, obviamente, com o Covid-19, isso não existe mais. A gente tem outras plataformas e outras alternativas de consumo, que é o e-commerce, o delivery. Aqui em Belo Horizonte, isso começou de forma gradual, porque até quando eu fiz essa live lá em abril, existia delivery para gastronomia aqui em Belo Horizonte. Em São Paulo já existia o delivery para, né, aquela velha época, a velha antiga época das sacoleiras, né, ir até a sua residência e você só vai receber alguém na sua residência que você confia que está cuidando legal contra o corona. Então, certamente é uma alteração aí pós-Covid. Só fazer uma complementação em cima disso. Você falou do pessoal que traz, só para a gente bater um pouco de papo aqui, claro. Traz em casa. Não, eu por exemplo, descobri quando você não saiba, alguns saibam, eu emagreci um bocado nos últimos anos, aí, uns 30 quilos. E tinha uma marca de roupa que era a única que tinha roupas bacanas, vamos dizer, dentro da moda, que cabia no tamanho da criança aqui. Né? Eu vou dar o nome, porque eu acho que vale a pena, que é a Reserva. E é uma marca que eu acabei me identificando muito. Então, eles faziam muito disso, de me mandar a sacolinha aqui em casa, até hoje faz. Mas o que eu ia comentar da história é que agora uma das principais propagandas que eles põem, não sei quem por acaso recebe, eu recebo no Facebook por conta dos algoritmos da vida, eles falam assim, 95% da nossa produção é nacional. Quer dizer, porque hoje, por conta dessa história de... É um diferencial, né, para que o consumidor goste ou desgoste de determinada marca, ou queira ou não queira, né? Então, então, só ao encontro do que você fala de duas coisas, quer dizer, da produção nacional e da sacoleirinha ainda, que mudou mesmo, assim, você não vai na loja, então eu preciso continuar vendendo, o que eu faço para vender? Porque realmente tem muita coisa envolvida, né? Por exemplo, aí falando dessa brincadeira de trazer, o cara tem que sair da loja, os tributaristas podem me ajudar, eu sou quase analfabeto nesse tema. Para sair da loja tem que ter a nota fiscal de saída, de circulação. Então, você tem uma gama de... Ou o motorista que vem trazer aqui, tem uma questão trabalhista disso, e você tem uma questão civil da entrega da mercadoria ou não, da responsabilidade que vem chegar na minha casa, eu posso dizer que eu não recebo. Então, é um tema, uma legislação bastante variável para coisas que a gente pensa banais, né? O cara trouxe uma sacola de roupa aqui em casa e deixou aqui. A última que veio, a sacola, segundo eles, tinha 20 mil reais em produto. Imagina se esse negócio some aqui na minha casa. Como é que fica essa discussão, né? Então, vai muito ao encontro disso que você...
Tudo bem. Luana, eu tenho aqui uma provocação a fazer para você. Eu sei porque eu estava lá, tá? Eu participei de um procedimento e sim, você está certo, eu trabalho para empresas, né? Na época das fiscalizações das empresas que se serviam de trabalho análogo ao de escravo para produzir os seus materiais, as suas roupas, né, as confecções ou as redes de lojas varejistas, a grande desculpa dos caras foi o seguinte: olha, eu não tenho como fiscalizar a minha quarteirização ou quinteirização, porque eu terceirizo a produção e os caras quarteirizam ou quinteirizam, então o meu contrato é com a grande confecção. E o cara, eu não tenho como controlar de quem o cara compra. Qual é a sua opinião a respeito disso? Bom, vamos lá. Em direito penal tem uma teoria que é até do autor da teoria funcional do fato, que foi aplicado na Lava Jato. A teoria funcional do fato, que é um dos pilares dessa teoria, você não pode não limitar uma cadeia, né? Porque senão eu vou até Adão e Eva. Sentido bem, en passant, falando isso. É o Itzel, que acho que ele chama, tá? Eu sei que ele é um doutrinador alemão e a minha monografia foi a aplicação da teoria funcional do fato nos crimes de autoria imediata. Você deve conhecer muito bem esse tipo de crime, né? Assim, por ser criminalista. Então, na época, eu estudei essa teoria e o que aprendi lá, quando eu fiz a minha monografia, foi no sentido de que a gente tem, sim, que limitar, porque senão eu vou chegar nos primórdios da humanidade, ok? Mas essa limitação, em se tratando especificamente na indústria da moda, e eu sei que esse tema quarteirização está sendo muito discutido, sobretudo na faculdade de direito de fashion, de pós-graduação de fashion law, porque eu tenho algumas amigas que estudam lá. A quarteirização, especificamente na indústria da moda, ela tem sim como ser fiscalizada. Porque se você como criminalista, né, Jair, se você chega até o dono da célula, vou colocar assim, o dono da célula ele está em contato direto com a grande marca. Então, pô, como é que se chama isso no direito penal? É uma quadrilha. Uma quadrilha é um concurso de pessoas. Um concurso de pessoas. Um concurso de pessoas, obrigado, cometendo uma infração penal. Mesmo porque a etiqueta da loja varejista está lá na ponta, né? Aí você dialoga com o princípio previsto lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da informação. A gente tem que saber como que eu passo a roupa, como que eu estendo, como eu lavo. Cada roupa tem um jeito, uma seda, né, um crepe, enfim, cada um tem um jeito. Então, esse concurso de pessoas aí, como você muito bem ressaltou, me lembrou, ele pode ser sim, chegar até ele, não é difícil, não. Isso aí, na minha concepção, tese jurídica para se defender. Eu agradeço a sua opinião, muito embora não precise concordar 100% com ela, porque tem o direito de defesa que sobrepõe todo tipo de opinião contrária, mas aí depende de quem você está pro lado que você está trabalhando. A gente é advogado, né? Tá legal, muito bom. Sérgio, vamos lá. Não sei se vocês perceberam que eu gosto de falar um pouquinho. Quase nada. Não, voltando um pouquinho à questão do trabalho análogo ao de escravo e tudo mais, obviamente que eu defendo a não ocorrência e não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu só tenho um pouco de preocupação, e aí eu gostaria até um pouquinho, se o Orlando pudesse depois também dar uma opinião, porque assim, a nossa legislação, especificamente a legislação trabalhista, ela é extremamente minuciosa. Ela é tão minuciosa que eu conto sempre a história. Vocês sabiam que naquele vão dentro do banheiro de qualquer estabelecimento que você vai, tu tem as cabininhas e tem um vão na porta das cabininhas. A nossa lei diz qual é o tamanho daquele vão. Tá? Então, aí, por exemplo, ela diz, se você está num alojamento, que você tem que ter 50 centímetros de distância de uma cama para outra. Menos que isso é considerado trabalho análogo ao de escravo. Quer dizer, às vezes o cara tem 45 centímetros e, obviamente, a situação não é tão grave. Não estou dizendo para descumprir a regra. Mas você não vai dizer que porque o cara ele tem todos os direitos garantidos, ele tem um alojamento, ele tem banho quente, só que a cama, ao invés de estar 50, está 45.
e ele pode ser penalizado com isso, e pior do que ele ser penalizado, até do ponto de vista jurídico, eu acho até menos grave, porque provavelmente ele anula esse auto em algum momento. Mas ele vai ser penalizado pela opinião pública, porque a notícia que vai sair é fulano foi fechado porque tinha trabalho análogo ao de escravo. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Você concorda com essa minha visão? Discorda, e se discorda ou concorda por quê? Porque eu não sou muito longe de ser dono da verdade, é só uma visão, e eu gostaria até quem mais quiser falar sobre... Porque é muito sério isso, às vezes é um mínimo detalhe. Claro, o cara que não tem nenhum direito, que tem os documentos presos, que tem que ficar trabalhando 19 horas para poder pagar, não tenho dúvida disso. Mas em outras situações, quer dizer, se você não tiver 32 centímetros na porta, tiver 30, isso é um pouco perigoso também, principalmente pelo ponto de vista da opinião. Seu áudio está fechado, Orlando. Como eu fui convidado ao debate aí, assim, só complementando, eu acho que tem um outro fator importante, que é a questão da responsabilidade. Porque a responsabilidade ela está na cadeia. Você vai ter o tomador de serviço principal e os outros vão ser responsáveis de alguma forma, ou subsidiariamente, de todo jeito, vai ter, além da questão da opinião pública. E depois, na hora que você complementar, já vou deixar uma pergunta. Queria saber qual que é o posicionamento do consumidor, de uma forma geral, se você já falou um pouco, mas de uma forma geral, em movimentos em redes sociais, como que o consumidor reage quando sabe que um produto, ou um determinado bem que é consumido, ele vem de origem de um trabalho análogo escravo. Isso, não sei se tem movimentos em redes sociais aqui no Brasil, fora do Brasil. Primeiramente, respondendo à questão a mídia condena e absorve, né? A torta e a direita, vamos dizer assim, Sérgio e Orlando e demais colegas. Isso aí a gente tem que sim ponderar, obviamente, como advogados, mais do que tudo, né? É aquele detalhe ali que faz toda a diferença, na minha concepção, para poder ganhar uma causa ou não. Às vezes você está com uma execução frustrada, você, lembra de alguma coisa e consegue botar o carro no trilho de novo. Então, assim, citando o exemplo do Sérgio, os 45 centímetros, se tem que ser 52, 45, e fechar uma empresa por causa disso, e a mídia trazer aí a torta e direita, a gente teve um exemplo aí passado do empresário aqui mineiro que né, teve todo um aparato policial para realizar uma operação na casa dele, o que, ao meu sentir, foi um exagero, né? Até porque ele tinha advogado constituído e estava disponível para a justiça. Mas, afora essa questão, e respondendo, já entrando, isso aí só um parênteses, e respondendo a questão do Orlando há vários movimentos, sim. Tem um movimento chamado, que é o maior de todos, mas há menores. O maior de todos chama-se Fast Revolution, e é aberto aos cidadãos do mundo. Ele tem uma embaixadora aqui no Brasil, que é a Patrícia Barbosa, ela mora em São Paulo, e aqui em Minas Gerais é uma jornalista, ela nem é do ramo do direito, é a Nádia Said, que a gente conhece. Então, tem grupos no Facebook que movimentam isso e criticam, e assim, como se diz, o pessoal faz greve para não comprar na marca mesmo. Há vários movimentos nesse sentido. Agora, depende do cidadão, né? Tem gente que importa com isso, tem gente que não importa, que vai a shoppings populares e compra produtos falsificados sem nenhum pudor. Né? Depende muito. Eu acho que isso aí vai até, na minha concepção, pode ser um posicionamento radical de caráter do cidadão mesmo. Mas me permita, claro, se o cara vai ao shopping popular comprar o produto falsificado, está resolvido. Mas, por exemplo, você deu o exemplo da Zara. Ele está indo à Zara comprar na loja Zara. Ou seja, não é um produto falsificado, ele é só mal produzido, né? Não na qualidade, mas na forma. Então, isso também tem movimento. Não compre falsificado, é fácil. Porque o público também, o cara quer usar uma Zara porque é uma roupa bonita da moda e ele vai falar assim, bom, então tudo bem, é até bom que eles usem essa produção porque ele fica mais barato. Como é que fica essa divisão de visões?
A Zara, especificamente, assim como a Riachuelo, a Renner, deixa eu pensar, mas a Forever 21, são marcas, lojas chamadas de fast fashion. O que é isso? Fast fashion é o conceito, é como se fosse elas pegam produtos, peças, e produzem essas peças. Por exemplo, ela pega um vestido Versace, a Zara, pega um vestido de marca Versace, produz ele e vende ao preço do consumidor mediano. Essas grandes marcas, você continuar com a Versace e com a Zara, a Versace, ela não tem problema com isso, porque ela tem o público-alvo dela, certo? Ela não se importa, isso não afeta o time de consumidores dela. Quem compra Versace vai comprar Versace e não vai comprar o Zara, né? Acabou. Quem compra Gucci vai comprar Gucci e acabou. A Zara vende assim, a Renner vende assim. Então, voltando ao que você perguntou, a Zara especificamente, a gente está tratando dela, porque ela teve que se reinventar, sobretudo em termos de marketing. Como eu disse, em 2011, ela foi multada, atuada, e o dono da Zara é um dos empresários mais ricos do mundo. Ele reinventou a loja inteira e hoje pode, assim, não estou fazendo propaganda para a Zara não, tá, gente? Mas podem consumir produtos Zara sabendo que a cadeia de produção desses produtos a cadeia é idônea, certo? Porque ela teve que passar pelo mal bocado, como se diz, para poder voltar e se restabelecer no mercado como uma empresa idônea de fast fashion. Ao contrário, por exemplo, da Forever 21. Eu chamo assim porque ela fechou, decretou falência há alguns meses atrás, não sei se foi notícia na mídia mundial, e ela não teve esse poder financeiro e econômico, não sei se pelo Covid, enfim, uma série de variáveis que eu não sei e não vou conjecturar, que não permitiu que ela se reinventasse, assim como a Zara. Tá? Então, eu acho que eu expliquei aí, contei um pouco para vocês de duas coisas, o que é o fast fashion e essas grandes marcas, tal como Versace, Gucci, Louis Vuitton, eles não se importam com isso, porque eles têm um público fidedigno de consumo. É um exemplo da Apple e do celular Xing Ling, com todo respeito, que vende em shoppings populares. Muito bem. Muito bem. Alguém tem mais alguma questão, alguma ponderação? Eu tenho, Jair. Vamos lá, Stanley. Eu nunca tinha ouvido assistido uma palestra da Luana sobre Fashion Law. Geralmente eu estava viajando nos eventos que ela estava falando. Eu já vi algumas lives, mas assim, diretamente com participação, é a primeira vez. E gostei muito, ela trouxe informações que eu desconhecia, e isso é muito bom. Mas tem duas coisas que me vieram à cabeça durante essa conversa nossa aí. A primeira é a cultura do cancelamento, a odiosa cultura do cancelamento, que pode, a qualquer momento, começar a emergir nesses tipos de casos. O assunto é complicado porque, às vezes, pega pessoas que não têm nada a ver com o assunto, mas essa cultura do cancelamento é uma coisa muito séria e pode acontecer. E pode acontecer com gente que, supostamente, merecia aquele cancelamento ou não. E outra coisa que talvez seja o mais importante, puxando no seu gancho, Jair, é a questão da cadeia de responsabilidade, é o código de conduta, é o compliance que tem que ter dentro de cada empresa. Então, a partir do momento que aquela empresa tem um código de conduta, tem um procedimento de compliance sério e aplicado, e isso reflete na cadeia com quem ela trabalha, certamente o direito de defesa dela vai ser melhor trabalhado e certamente ela vai se envolver menos com problemas, né? São esses dois apontamentos. Então, deixa eu só complementar. Bom, primeiro, faço minhas as suas palavras elogiosas à qualidade aí das informações trazidas pela Luana. E sim, se você tem um código de conduta, uma compliance bem elaborada e
posta em prática, você tem assim, uma vantagem brutal no exercício da sua defesa quando isso acontece dentro da sua companhia, isso não tem dúvida alguma. E me preocupa um pouco essa questão do cancelamento também. Eu queria que a Luana também abordasse isso em relação às fake news, porque hoje em dia também se fala muito, né, nas fake news, notícias falsas. Então, para eu plantar que o meu concorrente usa ou trabalho escravo, ou é um infrator ambiental, ou faz qualquer tipo de irregularidade para produzir os seus produtos ou prestar os seus serviços, e isso disseminar nas redes sociais, internet, e esse cara acaba sendo perseguido ou cancelado, como bem colocou Stanley, é muito fácil. O que você acha? Qual a sua opinião sobre isso, Luana? Sobre as fake news, eu entendo isso. Eu disse que você colocou, na minha concepção, é fácil de acontecer, porque a internet é uma rede que é igual um rachio de pólvora, né? As coisas, as informações, elas, como se diz, pipocam, é um rachio de pólvora mesmo. Mas nesse contexto aí da cultura do cancelamento e das fake news, aliando os dois, como eu penso? Eu penso que se uma companhia, se o meu cliente, uma companhia, está sofrendo algo desse tipo e em viés de ser cancelado, por exemplo, cancelado o cadastro do CNPJ dele para poder operar no território nacional, a gente tem que utilizar aí já um outro departamento da empresa, que é o departamento de marketing. A gente tem que ir para a mídia se pronunciar, utilizando, sobretudo, da transparência empresarial. É o que vocês bem dissem e é o que eu disse quase no final da minha explanação. Sabe por quê, Jair e Stanley? Porque o consumidor está cada vez mais exigente de onde vem aquela peça. Então, ele vai querer saber se é uma marca que o consumidor está sempre comprando e está tudo certo, como você citou a reserva, né? A Oscar é outra marca muito idônea aqui dentro do Brasil, sobretudo em questão de sustentabilidade. A empresa ela tem que ir para a mídia, trazer a transparência e falar, olha, essa notícia aqui é falsa e, olha, apurem quem trouxe essa notícia falsa sobre a minha companhia, sobre a companhia que eu patrocino os interesses. Então, eu como advogada, se isso acontecesse com uma companhia que estivesse conosco na nossa sociedade, era assim que eu opinaria por tratarmos a questão. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Muito bom. Luana, você tem alguma consideração final? Eu tenho só de agradecer esses quase 1h42 minutos que estivemos juntos. Ouvir hoje o colega, ouvir as pessoas hoje, eu penso que é cada vez mais difícil, cada vez mais o diálogo ele é cheio de ruídos. Então, a gente ter um papo tão aberto, tão descontraído, que vocês me deixaram tão à vontade. Eu só tenho que externar a minha gratidão e dizer que foi um prazer enorme. Eu estou à disposição de todos, e aí o Stanley me ratifica, o Homero Costa, advogados, está à disposição de todos, tá? Para tratarmos sobre o tema e outras oportunidades. Conte sempre com o nosso melhor apoio. É isso, eu externo minha gratidão e parabenizo vocês por ouvir, tá? Que é uma chaga, assim, que os diálogos hoje eles nunca são tão diretos como foi o nosso nessa tarde aqui, que já quase se escurece aqui em Belo Horizonte. Muito obrigada a todos, de verdade. Obrigado a você, Lúcia. Queria que você, enquanto Posso diretora falar só uma da coisinha, nossa... Jair? Não sei, todo mundo concorda que ele pode falar ou não? Fala, Sérgio. Chega, né? Não, é bem rapidinho, mas dessa vez é só para externar o meu sentimento de fazer parte desse grupo e parabenizar ao Jair, à Lúcia e toda a direção da AlexNet pelas nossas lives. Temas absolutamente fora dos padrões, assim, vamos falar só de trabalhista. Então, parabéns a vocês por essas iniciativas, por esses temas tão diferentes e por pessoas tão capacitadas que vêm trazer isso para nós. Eu só queria externar aqui
meu orgulho de fazer parte desse time e ter vocês nos capitaneando. Muito obrigado. O orgulho é nosso de ter você conosco e vocês todos. Lúcia, você como diretora da LexNet, você como o espírito LexNet, queria que você desse suas palavras finais aqui antes do nosso encerramento. Luana, querida, te agradeço muito você ter aberto esse véu, ter levantado várias questões que eu jamais tinha pensado estruturadas no mundo jurídico. E eu acho que você falou uma coisa que é sempre essa preocupação nossa de sermos responsáveis pela nossa atuação profissional. Isso que é uma pessoa completa. E hoje se fala muito de dar sentido para a vida com propósito. E um trabalho como esse que você faz tem todo sentido, né? Porque você tem um propósito de fazer um mundo melhor. Então, parabéns para você e obrigada. Obrigada a cada um que está aqui conosco. Eu acho que todos nós crescemos hoje com essa palestra e acho que nós vamos querer te ouvir mais, viu, Luana? Pode escrever para a LexNet que nós temos um ANILS que precisa de gente com cabeça assim, sabe? Que pensa grande. Então, foi um grande prazer estar com você. Obrigada. Para todos, eu agradeço a presença e me despeço e espero encontrá-los em breve, semana que vem. Ô, Lúcio, nos boletins, Lúcio, nos boletins jurídicos do Homero Costa, estão aí falando. Tá? O boletim jurídico? Do Homero Costa tem artigo da Luana sobre Fashion Law, tá? Ah, então eu vou usar ele muito, hein? Tenho várias funções para ele, vários lugares para publicar. Muito bom. Está autorizada, Luana? Depois eu te falo onde. O maior prazer do mundo. Muito bom. Tá Bom, pessoal, ótimo. é importante lembrar aqui que essa live foi gravada, vai ser depois disponibilizada no nosso canal do YouTube, LexNet Lives. Oportunamente vocês vão receber aí o link para acesso. E eu queria, enfim, por fim, agradecer muito a Luana pela disponibilidade, pelo conteúdo, pela palestra, pela aula que deu aqui para a gente. Agradecer ao escritório Homero Costa Advogados também enfim, pelo talento da Luana e pela grande colaboração e pela parceria de sempre. Agradecer também a cada um de vocês que nos acompanham até agora nessa grande experiência. Tá bom? Queria desejar aqui um bom começo de noite a todos e dizer que na próxima quarta-feira, se Deus quiser, vamos ter mais um assunto de grande interesse da comunidade jurídica, de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a Valeu. todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.